É preciso coragem para lutar contra seus próprios medos e libertar quem pede por socorro em desespero, nas profundezas da escuridão e do terror. Coragem para se tornar o herói de sua própria vida. A libertação de Lunara. Conta a lenda que existia nas terras meridionais uma misteriosa floresta encantada desde o início do mundo. Era o que diziam os antigos. Ela sempre fora cheia de beleza e alegria e protegida por seres encantados. Entre seus protetores destacava-se uma jovem fada, donzela da magia. O seu nome era Lunara. Ela tinha o poder de realizar os sonhos e de os transformar na mais pura realidade. Porém, aconteceu que um dia um monstro sem forma que morava numa obscura caverna se apaixonou pelo esplendor de Lunara e resolveu tê-la só para si. Usando um encantamento, a aprisionou em seu refúgio, e a partir daquele momento a floresta foi definhando ano a ano de tristeza. Seus antes majestosos troncos se retorceram, suas copas frondosas se tornaram mirradas, e o ar perfumado com aromas das flores se tornou por fim fétido e apodrecido, igual a de um pântano. A fada, aprisionada dentro da terra, aproveitava os momentos em que seu algoz dormia dentro de uma lagoa esverdeada para orar e pedir que algum corajoso guerreiro pudesse libertá-la de sua triste sina, para que um dia pudesse retornar à sua amada floresta. Caelion não acreditava nessa história, a qual havia ouvido quando era bem pequeno. Porém, numa noite, ao descer do seu cavalo para procurar um lugar para descansar, percebeu uma misteriosa luz que iluminava toda a clareira perto da floresta. Essa luz descia em redemoinhos desde o céu, iluminado pela lua cheia, e parecia preencher tudo com uma triste melodia que o chamava de uma maneira sutil e irresistível, e o cavaleiro da armadura azul resolveu seguir aquele apelo, adentrando na floresta. Ele seguiu, praticamente hipnotizado, aquele misterioso chamado, se embrenhando mais e mais na densa vegetação, até que se deteve diante de um velho e carcomido tronco totalmente oco. Lá dentro viu algo que parecia reluzir com um pálido brilho. Ao colocar sua mão dentro da árvore, retirou dela um antigo pergaminho. Nele havia desenhado um mapa que apontava um desfiladeiro e marcado com um X uma misteriosa caverna. Talvez a lenda seja, no final das contas, verdadeira, pensou consigo mesmo. Sem demorar, Caelion partiu. Após um dia de viagem, chegou ao lugar assinalado no pergaminho. Era uma descida íngreme, perigosa, e deixou seu cavalo amarrado a uma árvore. Em seguida começou a empreitada. O sol estava se pondo naquele instante, criando uma visão mais épica para sua corajosa aventura. Talvez fosse tudo loucura, mas resolveu seguir seus instintos, até que finalmente chegou à entrada da caverna. Acendeu uma tocha e adentrou nela com espada em punho para enfrentar qualquer monstro ou perigo que se apresentasse. Parecia uma antiga mina abandonada, pois numa parte do trajeto o cavaleiro encontrou uma velha ponte e resolveu atravessá-la.
As cordas rangiam e as tábuas embaixo dos seus pés pareciam tão podres que poderiam se romper a qualquer momento. Neste instante, surgiram no vapor que subia do abismo dezenas de espectros que avançaram da direção de Caelion, confundindo seus sentidos. "Afastem-se daqui!" ele gritou, balançando a tocha. A ponte estremeceu e as cordas começaram a se romper. Caelion sentiu que mergulhava no abismo e olhou ao redor. No último momento, segurou algumas raízes que brotavam num dos paredões, e enquanto a tocha caía e se apagava, ele conseguiu se segurar forte e deslizou pelo paredão até chegar a um amplo salão. Ao se reequilibrar, o cavaleiro percebeu um esqueleto, talvez de outro guerreiro que encontrara ali sua morte trágica. Alguns ossos estavam partidos. Ele sentiu compaixão por aquele ser que perdera ali sua vida, mas não teve muito tempo para reflexões. Viu uma luz que, igual estrela, iluminava a escuridão da caverna e soube que era naquela direção em que Lunara estava aprisionada. Caminhou de forma cautelosa entre pontiagudas pedras até que teve a visão. Lá estava ela, a fada. Ela possuía cabelos longos e loiros, orelhas pontudas e um vestido rosa. Era de uma beleza inefável e pesadas correntes prendiam seus pés descalços. Seus olhos se encontraram e soube que devia se aproximar em silêncio. Ao seu redor brotavam inumeráveis cogumelos e atrás de Lunara havia uma estranha lagoa de cor esverdeada e de água sem nenhum movimento aparente. Caelion, o cavaleiro da armadura azul, se aproximou da fada e, ao chegar próximo dela, percebeu que só haveria um jeito de quebrar os elos que a aprisionavam. Levantou sua espada e golpeou na base das correntes, quebrando-a. Neste instante, a água se agitou. Rapidamente, o cavaleiro repetiu a ação. Foi quando uma explosão ocorreu na lagoa e algo ou alguma coisa terrível surgiu na superfície. Lunara estremeceu. "É ele!" Caelion não podia acreditar no que via. Na sua frente se elevava um enorme monstro amorfo de cor alaranjada. Seus olhos brilhavam de raiva e suas formas foram se projetando na direção do cavaleiro. E ele escutou uma voz gutural que fez toda a caverna estremecer. "Ela é minha, só minha!" Uma batalha se iniciou na caverna entre o guerreiro e o monstro. Todo o corpo daquele ser da escuridão era terrivelmente corrosivo, igual a um ácido mortal. Seus olhos cintilavam de ódio e a cada golpe Caelion precisava se desviar habilmente para não ser atingido e queimado pelas formas que o monstro projetava. Finalmente, após várias investidas, o cavaleiro conseguiu ferir a barriga do monstro da lagoa, que, ao se ver cortado mortalmente, resolveu mergulhar nas águas que eram sua morada. Caelion aproveitou para quebrar a última corrente que aprisionava Lunara. A fada já estava desmaiada, esgotada no chão, e o guerreiro a pegou nos ombros e a levou em direção à saída daquela caverna, que havia sido a sua prisão por muito tempo. Ele se sentia esgotado, mas precisava levá-la o quanto antes à superfície. Temia que os gases e ácidos da batalha pudessem ter sido fatais à bela fada. O ar puro da floresta e a luz encantada da lua poderia ser os remédios para restabelecer a magia da fada dos sonhos. Sem hesitar, a colocou em suas costas e começou a galgar o íngreme caminho até a superfície. Quando estava quase no topo do penhasco, aonde antes havia caído, percebeu-se de repente leve. Lunara havia caído?
Ele foi tomado de um súbito medo. Nesse instante, as rochas acima dele soltaram e ele sentiu que iria ser soterrado. Vai ser meu fim, pensou. Porém, as pedras se detiveram no ar e percebeu que Lunara as detivera. A fada, usando o pouco de magia restante, flutuava atrás dele e com seus olhos iluminados detivera o deslizamento. Caelion suspirou e em seguida ela se sentiu fraca novamente e ele a segurou antes que desmaiasse. Logo estavam em segurança fora da caverna. O monstro talvez tivesse sobrevivido, mas nunca mais se atreveria a raptar a jovem fada. Após uma noite e um dia, Lunara acordou perto da floresta mágica. Ela sentiu suas forças retornarem e o cavaleiro lhe ofereceu água. A bela fada sorriu e escutou o chamado dos outros seres mágicos. Por um instante hesitou em partir. Era seu lar, longe dos humanos, mas queria muito ficar mais um tempo com o seu salvador. Por fim disse: "Tenho gratidão eterna pelo que fez para mim. Se possível, posso realizar qualquer desejo." "Já realizou", começou o cavaleiro, preparando seu galanteio. "Graças a você eu vi o mais belo sorriso do mundo. Não tenho mais nada a desejar." A fada se levantou feliz no ar e antes de partir, deu um beijo na bochecha do cavaleiro, que estava sentado segurando seu cantil de água. Ele se ruborizou e quando olhou, só viu a trilha de brilho mágico e nenhum sinal mais de Lunara, mas sentia em seu coração que um dia iriam se reencontrar. Significado da história. A libertação de Lunara não é apenas uma aventura em terras encantadas, é também um reflexo do que acontece dentro de cada um de nós. Lunara, a fada dos sonhos, representa a alma luminosa e criativa que existe em todos, a capacidade de imaginar, de sonhar e de trazer luz ao mundo. Quando essa alma é aprisionada por forças sombrias, como o medo, o desânimo ou o desejo de controle, tudo ao redor definha. A floresta perde a cor, os sonhos deixam de florescer. Caelion, o cavaleiro, simboliza a coragem, que nasce mesmo entre dúvidas e zombarias. Ele representa o chamado interior que todos recebemos em algum momento da vida, o convite a descer à escuridão, enfrentar os espectros internos e desafiar o desconhecido mesmo sem garantias. A caverna, o monstro amorfo, os espectros e a queda são imagens do inconsciente profundo, onde moram os medos e traumas que precisamos encarar. É a batalha final, não é contra o inimigo externo, mas contra tudo aquilo que nos impede de libertar nosso verdadeiro potencial. No final, quando Caelion carrega Lunara nos ombros, é a imagem da alma redimida, sendo resgatada, mesmo ferida, ainda capaz de luz. E quando a fada retorna ao céu, ela deixa uma semente, a certeza de que os sonhos são reais e que um dia podemos reencontrá-los. Espero que tenham gostado dessa história. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar e de seguir o nosso canal. Meu nome é Luciano Moraes, artista e espiritualista, e desejo a todos muita luz.